Em busca de provas, Assia faz uma descoberta devastadora. Volkan está lhe traindo com Derin, filha dos empresários Haluk e Gonu. E para sua surpresa, ela também descobre que os amigos mais próximos Bahar, Deria e Mert estão cientes da vida dupla de Volkan. Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. No estacionamento, dentro do carro, Assia observa Volkan chegar à festa de aniversário. Ele é recebido pelos convidados, pela mãe e pelos amigos. Ali comenta com o pai que percebeu a mãe preocupada, deixando Volkan apreensivo. Pouco depois, Haluk e Gonu chegam com a filha. Assia observa a placa do carro e a compara com a foto que Neil havia enviado. Ao perceber que é a mesma placa, fica ainda mais intrigada. Volkan vai até o estacionamento e pergunta por que Assia ainda não entrou na festa. Ela inventa que precisou atender uma ligação do hospital e que já irá para lá. Desconfiada, Assia pede a chave do carro de Volkan, alegando que não encontrou a câmera e acredita que ela possa estar no veículo. Ele sugere usar a câmera do celular, mas Assia insiste. Sem alternativa, Volkan entrega a chave. Antes de voltar para a festa, Assia aproveita e entrega o bolo de aniversário para o marido levar aos convidados. Na cena seguinte, Assia abre o porta-malas do carro de Volkan e começa a procurar por pistas que lhe mostrem a traição do marido. Durante a busca, ela encontra um celular escondido. Ao ligá-lo, fica completamente em choque ao ver uma foto do marido ao lado de uma jovem loira. Ela reconhece imediatamente a jovem. É Derin, filha de Gonu e Haluk, que havia sido apresentada a ela durante a exposição. Devastada com a descoberta, Assia olha para a festa e vê a família Guslu reunida e feliz. Ela relembra o momento em que Gonu apresentou a filha e percebe que diante dela estava justamente a mulher com quem Volkan atraía. Ao continuar olhando o celular, encontra várias fotos do marido ao lado de Derin, confirmando que o relacionamento entre os dois não era apenas uma suspeita. Mas as descobertas ficam ainda mais dolorosas. Em outras fotos, Assia vê Volkan e Derin ao lado de Bahar e Mert. Ao olhar para a festa, ela vê os dois se divertindo normalmente, como se nada estivesse acontecendo, e percebe que seus próprios amigos estão cientes da traição. Ao observar mais fotos, ela vê o grupo novamente reunido, Volkan, Derin, Bahar, Mert e também a secretária. Assia fica ainda mais decepcionada ao lembrar que todos continuam convivendo com ela e participando da festa como se nada estivesse acontecendo. Então, Assia encontra uma mensagem que Deria havia enviado para Volkan, tentando alertá-lo. A Assia saiu cedo do hospital hoje. Como você é idiota. Pedi para você não deixar rastros. Ela já sabe. Mal consegui convencê-la. Olha, você não está sendo cuidadoso. Ela não esquece o cabelo. Vê se esconde bem esse telefone e fica de olho na Assia. Ao ler a mensagem, Assia fica completamente transtornada. Além de descobrir a traição, percebe que Deria também sabia de tudo e ainda havia ajudado Volkan a esconder as provas. Arrasada, ela olha para a festa e vê o marido cercado pelos convidados, enquanto todos parecem felizes e despreocupados. O que deveria ser apenas uma comemoração de aniversário se transforma para a Assia em um verdadeiro teste de resistência. Mesmo destruída por dentro, ela precisa esconder a dor, controlar as lágrimas e continuar mantendo as aparências diante de todos. Logo depois de descobrir toda a verdade, Assia coloca uma tesoura no bolso do casaco e volta para a festa completamente impactada. Enquanto observa os convidados, relembra a promessa que Volkan fez durante a cerimônia de casamento: eu vou te amar para sempre, até que a morte nos separe. Ao olhar para as pessoas presentes, Assia sente que foi traída não apenas pelo marido, mas também por todos que sabiam da situação e esconderam a verdade dela. Ela pensa que não merecia aquilo. Ao passar pela mesa de Gonu, reflete sobre as famílias felizes e as histórias de dor que existem por trás de cada uma delas, questionando se será ela quem irá escrever a última frase daquela história. Volkan se aproxima e pergunta se ela encontrou a câmera. Assia permanece em silêncio, tomada pela raiva e pelo ódio que tenta controlar. Nesse momento, imagina uma cena em que tira a tesoura do bolso e o golpeia no peito. Volkan cai ferido e todos correm para socorrê-lo, enquanto Derin entra em desespero e acusa Assia de tê-lo matado. Assia então volta à realidade quando Ali se aproxima e pergunta se ela encontrou a câmera, pois quer tirar algumas fotos com uma amiga. Ela entrega o aparelho ao filho, e antes de sair, Ali decide tirar uma foto dos pais juntos. Percebendo que há algo estranho no comportamento da esposa, Volkan pergunta se ela está bem. Assia disfarça e diz que está com enxaqueca. Ainda furiosa, Assia vai até a mesa onde está o bolo e, tomada pela raiva, enfia a tesoura na caixa, acabando por perfurar a foto de Volkan que está exposta no bolo.
Bahar a interrompe e pergunta se ela percebeu que acertou uma tesourada bem no meio do rosto dele. Tentando esconder a própria fúria, Asya enfia várias velas no bolo e diz que, dessa forma, consegue disfarçar o furo para que ninguém perceba. Bahar pergunta novamente se ela está bem. Asya responde que está apenas tonta e com enxaqueca, garantindo que logo vai passar, enquanto continua lutando para controlar tudo o que está sentindo. Todos se reúnem para cantar parabéns. Volkan agradece a presença dos convidados e diz que todas as pessoas que ama estão ali. Em seguida, aponta para Asya e afirma que foi ela quem planejou toda a festa. Diante de todos, começa seu discurso agradecendo primeiro ao filho, Ali. Diz que o garoto sempre foi um pequeno adulto desde criança, sensível, atencioso e dono de um bom coração, e declara que tem muita sorte por ele ser seu filho. Depois, agradece à mãe, a mulher que lhe deu a vida, e também ao amigo Bahadir, que o conhece desde o ensino médio e sempre o protegeu desde criança. O agradecimento provoca certo ciúme em Mert, seu amigo de infância. Já embriagado, Mert interrompe o discurso e diz que Volkan deveria agradecer primeiro à esposa, afinal foi Asya quem organizou a festa e também cuidou de toda a vida dele. Sem graça, Volkan concorda e passa a falar de Asya. Ele a elogia como uma ótima mãe e uma médica brilhante, dizendo que ela abriu mão de sua própria vida para acompanhá-lo. Tornou-se uma excelente filha para sua mãe e uma grande amiga de todos os seus amigos. Afirma ainda que Asya sempre o apoiou e respeitou e que muitas de suas conquistas só foram possíveis graças a ela. As palavras deixam Derin incomodada. Volkan agradece Asya e diz que é muito bom tê-la ao seu lado e que ela é importante para a vida deles. Todos aplaudem, menos Derin. Incentivada por Deria e Ali, Asya é convidada pelos presentes a fazer um discurso, mas permanece em silêncio. Volkan explica que ela não gosta desse tipo de situação. Asya então se aproxima, beija o marido e deseja feliz aniversário. Derin fica surpresa ao ver a demonstração de carinho, enquanto os convidados aplaudem. Antes de continuarmos, se possível, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho. E não esqueça de hypar o vídeo. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo da novela Iludida. Enquanto Volkan recebe os presentes, Asya se afasta lentamente e pensa em tudo o que acabou de descobrir. Para ela existem mentiras por todos os lados e agora é obrigada a agir como se nada tivesse acontecido, apesar de sentir que sua alma foi destruída. Ela percebe que justamente as pessoas que considerava mais próximas foram as que mais a enganaram. Asya decide que não será uma vítima. Em silêncio, promete que fará todos eles viverem um ano que jamais esquecerão. Quando alguns convidados começam a se despedir, Asya observa de longe uma atitude que prova mais ainda o envolvimento de seu marido, com a filha de Gonu. Volkan segura discretamente a mão de Derin. A jovem rapidamente disfarça e se afasta. Haluk convida Mert e Volkan para conversarem em uma mesa mais afastada. Enquanto isso, Asya se junta a Gonu, Derin, Bahar e Deria. Ela pergunta a Gonu se está tudo bem, e ela responde que está tudo maravilhoso. Em seguida, Asya pergunta a Derin se ela não está entediada por não conhecer muitas pessoas na festa. Derin diz que conhece Bahar, pois as duas frequentam a mesma academia. Constrangida, Bahar admite que havia esquecido de contar isso a Asya. Derin então convida a Asya para frequentar a academia com elas, comentando que apesar de estar em forma, ela já tem certa idade. Asya não se intimida e responde que irá. Na mesa com os amigos, Haluk se levanta para atender uma ligação. Mert, embriagado, começa a provocar Volkan, dizendo que ele é um homem de muita sorte por ter todas as pessoas que ama reunidas na festa. Volkan pede que ele pare, mas Mert continua. Asya observa a situação de longe. Preocupado com o estado do amigo, Volkan pede um café e depois sugere que Mert se levante para lavar o rosto. Porém, completamente bêbado, Mert insiste em fazer um discurso e começa a falar de maneira provocadora. Apreensivo com o que o amigo pode revelar diante de todos, Volkan tenta impedi-lo. Mert continua provocando, até que, irritado, Volkan perde o controle e dá um soco no amigo. Asya cuida da mão machucada de Volkan e aproveita o momento para retirar a aliança do marido, alegando que o dedo está inchado. Em seguida, ele pergunta sobre o que ela conversou com Gonu. Asya responde que falaram sobre Derin, filha de Gonu. Volkan afirma não conhecer a jovem, disfarça e mantém a mentira. Abalada com tudo que descobriu e sem saber mais em quem confiar, Asya deixa a festa e volta para casa. Durante o trajeto, dirige em alta velocidade e acaba batendo o retrovisor do carro. Enquanto isso, no caminho de volta, Bahar reclama com Mert pela briga que ele provocou na festa, preocupada com o que os outros vão pensar.
Mert afirma que não se importa com a opinião de ninguém. Em seguida, comenta que Derin estava na festa e pergunta se Bahar não se sente mal por Assia ser sua melhor amiga. Bahar responde que Assia é sua melhor amiga, mas que não pretende se envolver na vida dos outros. Ao chegar em casa, tomada pela fúria, Assia começa a agir impulsivamente. Troca os lençóis da cama, pega algumas camisas de Volkan e as coloca dentro de uma mala. Outras, tomada pela raiva, ela rasga. Depois, coloca a mala na sala e permanece olhando para o retrato da família na parede, completamente devastada e tomada pela revolta. Na cena seguinte, enquanto os convidados deixam a festa, Derin e Volkan conversam afastados. Ela reclama que enquanto beijava a esposa, ele não parava de olhar para ela. Volkan diz que Derin não deveria ter ido à festa. Furiosa, ela responde que está indo embora para ele continuar brincando de casamento feliz. Volkan tenta contornar a situação, mas Derin afirma que se sente apenas como um passatempo, um brinquedo que ele vai esquecer depois. Ele segura o rosto dela e pergunta se tudo o que sentiram e viveram pode ter sido uma mentira. Revoltada, Derin diz que não quer mais continuar daquela maneira. Volkan pede que ela se acalme e afirma que a ama. Derin responde que não sabe se pode acreditar nele. Então, decidido a provar seus sentimentos, Volkan diz que vai conversar com Haluk e contar toda a verdade, para que o pai dela possa acreditar que seu amor é verdadeiro. Assustada, Derin o impede, dizendo que Haluk poderia sofrer um infarto. Os dois acabam se beijando, sem perceber que alguém os observa de longe e grava toda a cena com um celular. Derin diz que não aguenta mais aquela situação e exige que Volkan resolva tudo. Ele pede alguns meses, mas ela impõe um ultimato. Até amanhã ele deverá contar tudo a Assia, ou o relacionamento dos dois terminará ali. Logo depois, Volkan recebe uma ligação de Serap perguntando onde ele está. Ele avisa que já está a caminho. Derin retorna à mesa e inventa que demorou porque a fila do banheiro estava cheia. Em seguida, pede aos pais para irem embora. Haluk diz que antes precisa se despedir de Volkan, afinal é o aniversário dele. Ao vê-lo, chama o arquiteto. Derin se afasta dizendo que está com frio e que esperará pelos pais no carro. A mãe de Volkan pergunta onde está Assia. Ele responde que ela teve uma forte enxaqueca e foi para casa. Serap chega e informa que recebeu um e-mail da Rússia e que o projeto pode estar em risco. Segundo ela, os responsáveis estão fazendo novas exigências e talvez seja necessário trabalhar durante o fim de semana. Enquanto isso, Ali encontra Deria e pede que ela o leve para casa. Deria avisa Volkan que está indo embora e que levará o garoto. Em outra cena, já em casa, Mert dorme profundamente enquanto Bahar observa fotos de mães com seus filhos. Ao receber um aviso no celular de que está no período de ovulação, ela decide tentar engravidar e começa a acordar o marido, mas Mert não desperta. Deria deixa Ali na casa de Assia. O garoto entra em silêncio e sobe direto para o quarto, deixando a mãe preocupada com seu comportamento. Assia vai até a porta, tenta conversar, mas ele diz que falarão outra hora. Deria comenta que soube que Ali teve uma discussão com os amigos, mas não entra em detalhes. Assia comenta que o filho não é tão aberto quanto o pai e vai preparar um chá de gengibre para a amiga. Enquanto conversam, Deria pergunta se Assia está melhor. Assia responde que sim. Logo depois, Assia pergunta se todos se divertiram depois que ela deixou a festa. Em seguida, questiona o que aconteceu entre Volkan e Mert e por que os dois brigaram. Deria diz que não sabe, mas acredita que Mert tenha falado alguma bobagem. Assia, porém, percebe que existe algo por trás daquela briga e afirma que está acontecendo alguma coisa entre eles. Deria pergunta o que ela quer dizer. Assia então se volta para a amiga e faz uma pergunta que a deixa sem saída. Desde quando você sabe, Deria? Essa história te prendeu? Então não esquece, clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque é isso que faz essa novela da vida real continuar chegando até você. E olha, não perde tempo. Hypa esse vídeo. Assim, toda vez que um novo capítulo for ao ar, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo.